o privilégio de estar com vocês. É uma honra para mim, porque eu vejo pessoas que têm fome por Deus. E Deus ama vocês muito. Eu não sei exatamente como é que vamos conversar esta vez. Eu tenho muita coisa para conversar com vocês. Então nós vamos deixar que o Espírito Santo leva conforme for, porque a necessidade do povo de Deus neste país agora é muito grande e é grave. É grave em razão de muitos não conhecerem o Evangelho. O Evangelho não está sendo mais pregado, só fala do Evangelho. Mas as pessoas não sabem como viver o Evangelho. E o propósito nosso aqui nesses dias é ver se nós podemos ajudar de alguma forma para você realmente viver o Evangelho no dia a dia. Porque isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Eu agradeço porque os irmãos estão comigo, irmã Elisete com Michele e irmão Dodsley, para ajudar na filmagem. Irmã Marisa também está conosco de Belo Horizonte, meu neto Daniel. De forma que eu agradeço a colaboração de muitos e muito agradeço aqueles que deixam uma coisa tão gostosa para mim lá em cima, assinado em nome da igreja em Eunápolis. Muito obrigado a todos vocês. Em dezembro, lá em Belo Horizonte, no Hotel Tauá, eu estava muito enfermo. Eu tinha quase morrido por estupidez, porque uma pessoa me perguntou outro dia se meu pai com 102 anos ficou muito doente antes de morrer. Eu disse, não fico doente de jeito nenhum. Você não tem que ficar doente para morrer. E talvez surpreende você para eu te dizer que quando você morre, você não sabe que morreu. Irmão, será que eu não vou saber que eu morri? Não. Aquele que tem Cristo Jesus já é vivo para todo sempre. E quando você chegar ao céu, você já vai pensar que estava sempre lá. Não vai ser novidade para você. Irmão, mas eu pensei que seria tanta flor e tanta coisa e anjos flutuando. E conversa. O Espírito Santo é dado para o cristão para prepará-lo para viver eternamente com Jesus. De modo que aquele que aprende a ouvir o Espírito Santo não vai ter nenhuma surpresa no céu. Porque ele já está conhecendo Jesus. Ele só vai conhecê-lo melhor. Eu sei que isso assusta muita gente quando eu falo assim. Mas eu tenho um motivo de falar assim. E então eu só quero deixar assim. Mas, em dezembro, Deus falou comigo, eu quero que você ensine o meu povo o que é que eu estou fazendo para eles agora no céu. Você sabe o que Jesus está fazendo para você? A maioria dos cristãos pensam que Jesus chegou no céu, cruzou os braços e ficou olhando para ver se você dá um jeito de chegar lá. Negativo. Você não tem que dar nenhum jeito para chegar lá. Ele já deu todo jeito para você.
É só aceitar o que ele faz. Mas o que ele está fazendo? O apóstolo Paulo disse que Jesus tem um sacerdócio perpétuo. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, ele continuou fazendo o seu trabalho em seu favor, como o seu advogado junto ao trono de Deus. Isso é a Epístola de São João. De forma que, se você quer saber isso, esse é meu último livro, chama-se O Sacerdócio de Jesus. É bem fininho, mas vai assustar você para saber que Jesus te ama tanto, que Ele cuida de você em todos os momentos da sua vida. Ele exerce o seu sacerdócio em seu favor. Pai, agradecemos a Ti pelo privilégio de termos a Tua palavra aberta pelo Espírito Santo em nossos corações. Agradecemos a Ti que possamos conversar com o Seu povo a respeito da grandeza da Tua obra redentora e da Tua graça para conosco. Ajude-nos, Pai, para que possamos realmente ouvir o ensinamento do Espírito Santo nesta hora, em o nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia. Eu espero que você tenha uma, porque se você não tiver uma Bíblia, arruma uma. Deus fez duas provisões fantásticas para nós: a palavra e o Espírito Santo para nos ensinar a palavra. Abra sua Bíblia então em Romanos capítulo 6, verso 22. Eu vou ler 2 ou 3 versículos primeiro. Romanos 6 e 22. Eu tenho que dizer a você, antes de eu ler esse versículo, que eu acredito que você não crê nesse versículo. Irmão Bernardo, eu creio sim, como a irmã me ligou assim, dizendo: irmão Bernardo, ore para mim, eu estou muito enfermo, não posso levantar da cama. Eu disse: por quê, irmã? É porque eu estou enfermo, irmão. Eu disse: por que você está enfermo? Eu não sei. Eu disse: eu sei. Você não crê que Jesus te sarou? Irmão, eu creio. Negativo, irmão. Se você está deitado na cama, como você crê? Temos muito fé de conversa, muito pouco fé de prática. Observe o que diz esse versículo. Romanos 6, 22. Agora, quando? Será? Agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Eu acredito que nessas últimas duas palavras você crê. Vida eterna. Não é? Mas e a primeira parte? Você crê que você é libertado do pecado? Crê mesmo? Você crê ainda que você já foi transformado em servo de Deus? Pela maioria dos cristãos, servo de Deus é o pastor, o padre, ou sei lá, o líder da igreja. Não. É dizer: você é servo de Deus.
Aos olhos de Deus, você é servo dele aqui na terra. Você é. Mas para que você pudesse ser e possa ser servo de Deus, você foi transformado. Como? Como é essa transformação? Então observa. Hoje, ou nesses dias, que não vai dar hoje, não. Você vai me dizer quando eu tenho só 5 minutos mais, né, irmão Dodsley? Tá bom. Porque eu tenho a tendência, esses vídeos falam 1 minuto, 1 hora e 20 minutos só. Então, quando falta 5 minutos, eu tenho que fazer assim. Porque senão eu vou, ó, e vocês vão. Não vão? Vamos ler de novo esse versículo. Agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Como? Vou te mostrar como. Se você quiser aprender, eu te mostro como. Agora vai para página, só faz uma folha assim, ó, para Romanos 8. É fácil. Romanos 8. Uh, 22 também. 22 também. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Oh, outra vez a palavra agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Você geme? Você nunca passou um momento na sua vida quando lá dentro de você ficou assim, eu acho que eu nunca vou acertar. Eu pensei que eu era muito fiel, mas você nunca teve um momento desse? Esse é aquele momento quando você diz, oh Deus, eu queria estar contigo. Ele disse que quando Adão pecou, toda a criação de Deus sofreu e sofre até agora. Mas não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos igualmente. Então, nestes dias, eu quero conversar com você a respeito de duas coisas básicas. O ser liberto e transformado e ter a operação do Espírito Santo em nossa vida. Volto novamente para 6:22. Eu tenho muitos versículos, eu vou devagar. Agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Quando veio um homem chamado Nicodemos, um homem muito religioso, para falar com Jesus,
Jesus disse, Nicodemos, isso é em João 3, verso 7, importa-vos nascer de novo. Lamentavelmente, eu não estou querendo julgar ninguém, mas pela experiência eu tenho, olha, lamentavelmente, grande parte das pessoas nas igrejas nunca nasceu de novo. Eu recebi um telefonema essa semana de uma pastora. Sabe o que ela me falou? Você nem imagina o que ela falou. Eu fui pastora na igreja durante 9 anos, eu nunca me converti. Pastora. E ela falou isso porque chegou, agora que ela é convertida, um outro grande líder em São Paulo, que é o ensinador da palavra, ele nunca se converteu. Irmão, o que é converter? Converter é ser liberto do pecado e transformado em servo exclusivo de Deus. Mas como é que ocorre esta transformação? Eu vou mostrar a você mais 2 versículos, só para você ver que não estou inventando. Vai para 2 Pedro, mais para o fim do Novo Testamento. 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, e o verso 4. Aliás, vamos ler 3 também. Segundo Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Preste bem atenção no que Deus tem feito para você. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas. O que é? Doadas. Deus dá tudo para você generosamente, de graça. Ele não te cobra nada. Nada. Nos têm sido doadas para todo aquele que quer. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele Jesus que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Gente, Jesus chamou você para viver a mesma glória e virtude que Ele tem. Mas você não pode, porque você não tem força para isso. Mas Ele te deu tudo. Ele te dá tudo gratuitamente. Então continue a leitura comigo. Pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. A palavra de Deus, a Bíblia. Para que por elas, por essas palavras, vos torneis coparticipantes de quê? Fala de novo.
que é natureza divina? É natureza de Deus. Deus quer que você tenha a sua natureza. Por quê? Porque Ele te fez para Ele. Deus fez o homem para ter comunhão com Ele para sempre. Deus fez você para viver com Ele aqui e para todo sempre. E para que você possa ter comunhão com Ele, para que você possa viver com Ele sempre, Ele te deu a condição de ter a natureza dele. Mas como é que você chega a ter esta natureza divina, a natureza dele? Através da palavra. Continue a leitura comigo e ver o resto. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A palavra de Deus é dado a você para duas coisas: para fazer você como Deus, co-participante da natureza divina dele, sem esforço nenhum da sua parte. E também para livrar você da corrupção que está no mundo. O que é natureza divina? Deus me fez essa pergunta pouco tempo atrás e eu não sabia responder. Vai para 2 Coríntios, capítulo 3. Volta mais perto de Romanos agora. 2 Coríntios, capítulo 3. E o versículo que eu vou ler é o versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E este versículo mostra você como Deus transforma você em servo do Altíssimo. Observa. Eu vou ler, você segue a leitura com atenção, que eu vou trocar umas palavras para ver se você está comigo ou não. Presta atenção, então. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, quantos? Você também? Você também? Também. Eu também. Sem nenhuma diferença. Não há diferença entre eu e você. Eu sou igualzinho a você. Eu preciso de Deus e da palavra do jeito que você. Todos os dias. Então ele disse que todos nós, se fizermos uma coisa, seremos transformados. Observa. Todos nós, inclusive você, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor. Ou seja, tudo o que Jesus Cristo fez por nós. Quando você olha aqui, pessoas pensam que eles leem a Bíblia para ver como eles são. Eu não quero ler a Bíblia para saber como eu sou. Eu sei como eu sou. Muito ruim. Você, claro que não é assim, né? Eu sei como eu sou.
Eu sei a rebeldia que está em mim. Eu sei como é que eu preciso de Jesus. Sempre. Mas você lê o Evangelho para ver o que Jesus fez por você. Porque Ele fez tudo por você e não tem nada que você pode fazer. Então Ele disse que todos nós, contemplando como por espelho a glória do Senhor, observe o que Ele diz agora. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Olha, se você tiver um espelho comum e você olha lá, eu não sei se não tem um negóciozinho que eles falam na escola, daquela rainha vaidosa que diz: espelho meu, me diz como é que eu sou lindo, né? Aquela coisa toda. Quantas vezes você olhou no espelho dizendo: o espelho, se você pudesse conversar comigo, você ia dizer que eu sou lindo, né? Entendeu? Quando você olha nesse espelho, você vê como Jesus é lindo, como Jesus é fantástico. E quanto mais você ler a palavra de Deus, quanto mais esta imagem de Jesus vai entrando em você e transforma você para ser como Ele é. Esse livro é fantástico. Mais ou menos uns mês, talvez 6 semanas atrás, eu recebi telefonema de uma irmã que era uma pastora, muito conceituada na denominação dela. Mas 3 anos atrás, quando nós começamos a ensinar, ela disse: não posso continuar ensinando o que eu ensino na minha denominação. E ela saiu. E os irmãos da igreja dela criticaram, disseram que ela era desviada, como eu sou. Como ela era terrivelmente desviada. Falaram feio coisas dela. Fizeram calúnias contra ela. Coitada, ela sofreu demais. Porque ela amava aquele povo. Mas ela continuou e foi buscando a Deus, orando em línguas e meditando na palavra. 6 semanas atrás, mais ou menos, ela ligou para mim e disse: irmão Bernardo, nessa passagem de ano aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei muito surpreso. Disse: o que foi, irmã? Ela disse: aqueles irmãos da igreja que me caluniaram tanto, ligaram para mim e disseram: irmã, nós podemos fazer a senhora uma visita? Disse: pode. Então eles chegaram à minha casa, mas sabe de uma coisa, irmão Bernardo? Eu não tinha nenhum ressentimento contra eles. O que foi que aconteceu? Meditando na palavra, Jesus a transformou na imagem dele. Porque você pode fazer o que quiser contra Jesus, Ele não tem nenhum ressentimento contra você. Ele te ama com amor eterno. Você nunca vai encontrar com ninguém que te ama tanto quanto Jesus te ama. Mesmo diz a palavra de Deus que nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Então, como a palavra foi transformando aquela irmã para, ao invés de atacar e ter ressentimento daqueles irmãos, ela só os amava. Por quê? Porque esta palavra, na medida que você medita nela, ela transforma você. Você não sabe que está transformando você. Por isso aquela pastora ficou surpresa.
Porque a operação da palavra é muito suave. Ela vai mudando você. Sem nenhum esforço da sua parte. Medite nessa palavra. Mas não sei meditar. Se você não souber meditar, vai para Tiago, capítulo 1, 25, que explica o que é meditação. Depois eu te conto uma coisa que Deus me falou uns dias atrás. Tiago é mais para o fim do Novo Testamento, perto de Pedro, onde você estava. Tiago e Pedro eram muitos irmãos. Tiago 1, 25. Muitas pessoas dizem: irmão Bernardo, você fala em meditação, mas eu não sei meditar. Será que eu tenho que ficar no chão com as pernas cruzadas assim e fechar os olhos em profunda meditação? Pergunte a irmã Marisa, era catedrática nessa yoga. E Deus a transformou e deu uma meditação perfeita. Irmã Marisa ali meditava nos elefantes e eu não sei o que mais. Aquelas coisas, ela já me contou um monte de coisa. Não levou a nada. Levou a alguma coisa, irmã? Não, né? Você não quer voltar para aquilo mais, não? Verifica, filha, meditar na palavra de Deus é prestar atenção nela. Ouça o que Tiago diz. Aquele, você, que considera atentamente na lei perfeita, na lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante da palavra, esse será bem-aventurado no que realiza. O que ele realiza? Ele realiza sua própria edificação, transformação de glória. Presta atenção. Meditar é considerar atentamente o que você está lendo. Prestar atenção. Segundo, perseverar nela. Ou seja, pôr ela em prática. Mas não sei pôr em prática. Pôr em prática é proceder exatamente segundo a palavra diz. Se, por exemplo, você é enfermo, mas a palavra diz que Jesus curou você, você é sarado, então você não é mais enfermo. E você pode sentir horrível. No fim do ano, mais para o ano, antes de dezembro, eu fui para a Inglaterra. E eu fiz a estupidez de ficar muito tempo no avião sem mexer. E me deu uma trombose daqueles. E eu quase morri. Mas quando eu voltei para cá, eu estava louco para ver esse sol que vocês têm, que lá não tem sol. Quando eu cheguei aqui e fui para ensinar lá no Tauá, eu estava sentindo muito ruim. Inclusive as irmãs pensavam que eu não ia nem dar para chegar no apartamento lá no hotel e me ajudavam, porque eu quase não podia nem andar. Uma irmã de outro lado. Tinha um pastor lá que depois de um ensinamento, ele viu que eu estava muito ruim e disse: irmão Bernardo, posso conversar com um pouco com o senhor? Pode. Então nós fomos andando. Um pouquinho só, que eu andava muito mal. Num momento, ele olhou para mim e disse assim: e agora, como vai ficar? Eu disse: vai ficar. Vai ficar como? Eu disse: vai ficar. Então eu olhei bem no olho dele e disse: irmão,
Eu já descobri que eu não tenho incredulidade dentro de mim. Você tem? Se você medita nessa palavra, a incredulidade sai. Deus põe a fé em vez de incredulidade. Porque fé vem da palavra. Fé não é uma coisa nebulosa que vai chegando ali, não. Fé é proceder segundo o que Deus diz. Então, se você atentar para a palavra e você põe a tua fé nela e diz, esta é a minha condição, e você persevera nisso, você vai ser bem-aventurado no que realiza. O que você realiza? A sua própria libertação, sua própria liberdade. Quando eu falei com aquele pastor, ele me olhou tão esquisito, porque nunca ouviu ninguém olhar para ele e dizer, irmão, eu não tenho incredulidade dentro de mim. Ele parou, me olhou. Eu sei que ele não entendeu até hoje. Mas se ele me ver agora, ele ia entender. Por quê? Porque ainda que eu estava ruim, a minha condição não é o que eu senti, é o que Deus diz que é. E Deus diz que Ele me perdoou, Ele me sarou, Ele me libertou, Ele me coroou de graça e misericórdia. Se Ele diz assim, eu acho que Ele sabe, não? Foi Ele quem fez, Ele deve saber o que fez. Quando Jesus, pendurado na cruz, disse, está consumado, Ele disse, Pai, tudo o que é necessário para que Bernardo chegue ao céu, eu já fiz por ele. Ele fez por você. Está consumado. Jesus Cristo fez tudo para que você possa viver eternamente. Eternamente. Então observe o que ele diz aqui em Tiago 1:25. Ele diz, se você prestar atenção no que está lendo, e quando você ler, você persevera nisso, não esqueça, persevera, procede, continue conforme a palavra, aquela palavra será a tua condição de vida. Você será bem-aventurado no que realiza. O que acontece é quando você medita na palavra assim, e resolve, decide, eu vou viver de acordo com a palavra. Aquela palavra torna parte de você. Esta palavra é a minha condição de vida. Agora, verifique o que ele diz que é. Ele chamou esta palavra de a lei da liberdade. O que é isso? Será que pode ter lei de liberdade? Quer dizer, lei que você faz o que quiser? Que lei é essa? Lei, aqui, é o princípio que Deus estabeleceu em Jesus Cristo para você viver livre. Deus me perguntou outro dia, Bernardo, você sabe o que é liberdade? Eu disse, eu não. Quando Deus me pergunta, eu nunca sei. Nunca. Porque se eu soubesse, Ele não ia me perguntar. Você sabe por que Deus perguntou a Adão? Adão, onde estás? Foi porque Deus não sabia onde ele estava? Não. Porque Adão não sabia onde ele estava. Deus perguntou por isso, não? Ele precisava despertar Adão e dizer, Adão, e agora? Você sabe onde você está? Quando você sabe, Deus te pergunta coisas. Oh, não, irmão, eu nunca ouvi a voz de Deus, eu não sei como é. A voz de Deus é a coisa mais simples do mundo. Ela soa aqui dentro de você. Não é um grito lá do céu, um trovão. Não é assim, não. É um doce entendimento. E Deus me perguntou, Bernardo, você não sabe o que é liberdade, mas liberdade é independência de
toda restrição e regra. Acabei de escrever um livro que poucos pastores vão gostar, mas eu não importo. Não é para os pastores se eles não querem, não. É para aqueles que querem. O título do livro é A Vida Sem Restrições e Regras. Porque isto é a vida de liberdade que Jesus Cristo nos deu. Só para você ver um pouco como é isto. Quando Deus me perguntou, Bernardo, o que é liberdade? Ele também me perguntou, Bernardo, o que é a nova natureza? Bom, eu mais ou menos entendo. Eu falei mais ou menos. Eu mais ou menos entendo que nova natureza é Deus dentro de mim. Só que, às vezes, nós não sabemos como isso funciona. Como é que a vida de Deus em você funciona para você? Como? Quem diz? Como? Como é que funciona essa vida em você? Como é? Quem vai dizer? Levanta a mão. Você que sabe. Ô irmão, precisamos aprender do Espírito Santo. Eu vou lhe explicar como é que funciona essa nova vida. Essa nova natureza que Jesus nos deu. Uns anos atrás, eu estava em São Paulo e eu estava ensinando desse mesmo jeito de agora. Mas tinha muitas pessoas ali que guardavam o sábado. E tinha outras pessoas que tinham outras coisas da lei. E depois da reunião, uma irmã muito assim, grande assim, daquelas, parecendo a diretora de escola, sabe como é aquelas, né? Ela falou comigo, irmão Bernardo, eu preciso falar uma coisa com o senhor. Depois, não, irmão. Olha, irmão, eu posso até aceitar que nós não temos que guardar a lei, mas os 10 mandamentos são perpétuos. Bom, eu não falei nada com ela porque eu não entendi bem o que ela estava dizendo. Ela disse que eu tenho que guardar os 10 mandamentos. Aí eu vim embora. Isso foi anos atrás, ó. Recentemente Deus me perguntou assim. Presta atenção. Bernardo, por que você não mata? Bom, eu não quero matar os outros. Então ele me perguntou, por que você não cobiça o que é dos outros? Eu disse, porque não me interessa. Aí Deus me perguntou, e por que não te interessa? E agora eu não tenho mais resposta. Por que não interessa? Então ele me ensinou. Ele disse, você não mata, você não furta, você não cobiça o que é dos outros, você não tem deuses estranhos em sua vida, porque eu te dei a minha natureza. A minha natureza não faz essas coisas. Está vendo como é que funciona a nova natureza? Eu falei com você que a palavra de Deus transforma a nossa vida. Vai para João no capítulo 8. João no capítulo 8. Lembre-se que o objetivo deste ensinamento é mostrar a você que
agora libertados do pecado, transformados em servo de Deus. João 8. João 8 é o encontro de Jesus com a mulher apanhada em adultério. Eu acho que eu vou ler para vocês, rapidamente. Verso 3. Eu espero que você nunca faça isso. Os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreve na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, a própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Observe agora essa última parte. Então, lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. E a mulher foi embora e não pecou mais. O irmão Bernardo não diz assim: você acrescentou isso. Não, não. Eu te pergunto, quando Jesus a perdoou, ela foi perdoada? Foi? Foi perdoada? Quando ele disse que ele não condena, ela ficou condenada? Por que ela não ficou condenada? Porque ele falou que ela não é condenada. A palavra dele valeu, vigorou. A palavra dele, ela ficou sem condenação. O que Deus diz em sua palavra é a condição que ele dá para você. Mas se a palavra nem eu tampouco te condeno valeu, por que não valeu a palavra vai-te em paz, não peques mais? A mesma palavra que a libertou da condenação foi a palavra que a fez ir embora livre. Quando nós lemos em 2 Pedro 4, diz que através da palavra nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina de um lado e nos livra da corrupção de outro lado. A palavra de Deus nunca deixa você sem nada.
Ele sempre produz algo firme em você. Por isso que é necessário prestar atenção na palavra. Jesus livrou aquela mulher e a transformou. Ela foi liberta do adultério e transformado em pessoa para não pecar mais. Isto é o funcionamento da palavra. Pois, observe uma coisa, e todos nós precisamos entender isso muito bem. Quando Jesus disse, mulher, nem eu tampouco que te condeno, Jesus assumiu o pecado daquela mulher. Jesus assumiu todo o teu pecado para você ficar totalmente livre do pecado. Porque Ele assumiu tudo por você. Você não acredita? Vai para 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Verso 21. 2 Coríntios 5, 21. Hoje, neste início, eu quero frisar para você não ter nenhuma dúvida de o que Jesus Cristo fez para a sua salvação. Ele assumiu você inteiramente. Por isso que Paulo disse, agora, libertados do pecado, somos transformados. Observe o que se diz em 2 Coríntios 5 e 17. Aquele, Jesus, que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Você imagina um negócio desse? Jesus, o Filho de Deus, que tinha ódio do pecado. Ele não tem ódio nenhum do pecador. O pecador ele ama inteiramente. Eu ia dizer desesperadamente, mas Deus não quer entrar em desespero. Mas Ele odeia o pecado em todas as suas formas. Mas Ele ama o pecador. Então você pode entender o amor de Deus por você. Em que Jesus assumiu, Ele recebeu nele mesmo todo o teu pecado, toda a tua falha, tudo o que você não presta e eu não presto, Ele assumiu tudo. Mas para quê? Observa o que diz. Para fazer uma troca. Puxa, mas que troca. Deus o fez pecado por nós. Creia nisso, irmão. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ontem de manhã, eu passei 4 horas no dentista. Que maravilhosa experiência, né, gente? E enquanto eu estava lá deitado na coisa do dentista, o dentista me perguntou assim, ô Bernardo, por que Jesus foi traído? Você sabe? Por que Jesus foi traído? Eu nunca tinha pensado nisso. Que pergunta mais difícil, né?
Aí eu fiquei quietinho um pouco e o Espírito Santo me deu a resposta. Que bom que tem o Espírito Santo, ele sempre tem a resposta certa. Escute o que ele disse. Vai assustar você um pouco. O Espírito Santo me disse, e eu falei para a dentista, olha, quando Deus fez Adão, fez o homem, Deus o fez na sua semelhança conforme a sua própria imagem. E Deus pôs tudo o que é dele dentro daquele homem. E Deus tinha toda a confiança naquele homem. De tal forma que os dois tinham comunhão e andavam juntos. E conversavam juntos. Não havia nada que era duvidoso. Deus amava aquele homem e tinha toda a confiança nele. Mas num dia terrível, aquele homem traiu a confiança de Deus nele. E rebelou contra o Altíssimo. E por isto, a traição de Adão passou para todos nós. Então, Jesus veio aqui, escolheu um homem que ele sabia quem era aquele homem. Homem avarento que só amava dinheiro mais do que Jesus. E aquele homem traiu o mestre. Por quê? Porque Jesus assumiu nele mesmo toda a traição da humanidade para que você e eu pudéssemos viver livre. É este o Jesus que quer viver em você. O Jesus que assumiu nele mesmo todo o teu mal, todo o pior que há em você. Ele assumiu e disse, eu não te condeno, vai-te em paz. Ele que diz. Vai para Romanos 8 agora. E nós vamos iniciar onde vamos continuar amanhã na parte da tarde. Romanos 8. Ninguém pode te amar o tanto quanto Jesus. Ele tem me falado muitas vezes, repetidas vezes, nestas últimas semanas, quando eu estou orando de madrugada. Ele diz, fala com meu povo. Eu os amei com amor eterno. Deus te ama, meu irmão. Ele ama tanto a você, que Jesus assumiu todo o teu mal, para você viver com Ele para sempre, sem você fazer nada. É tudo de graça. Antes de Romanos 8, vai para João, primeiro capítulo. Depois nós vamos para Romanos 8. Primeiro capítulo de João. Escute aqui, versículo 12, mais alguns versículos. Verso 12 diz, depois de ter falado que Jesus foi rejeitado pelos homens, diz agora, verso 12, João, primeiro capítulo, verso 12. Todos, quantos? 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 Todos
os quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Através de quê? Através da palavra. Você se torna filho de Deus através da palavra. Todos. Eu não importo como é que você é. Você pode ter muito falha, mas você também se torna, tem a condição, pela palavra, de se tornar filho de Deus. Observa o que diz. A saber, aos que creiam no seu nome. Oh, irmão Bernardo, como é que crê no nome de Jesus? Olha, muito simples. Aquela mulher que nós lemos em João 8 foi apanhada em adultério. Ela tinha alguma defesa? Não tinha. Todos disseram, apanhamos ela lá, olha ela. Não sei por que não apanharam o homem também, né? Sempre a mulher, né? Ela que paga o pato. Por que não leva o homem também? Porque eles tinham medo do homem, né? Então eles falaram, olha, nós apanhamos ela. Ela não podia nem abrir a boca. Ela não tinha nenhuma defesa. Mas ela tinha Jesus. Você não tem nenhuma defesa quando Satanás te acusa, mas você tem Jesus. Ele é o teu advogado no céu. Diz que ele sempre acusa, mas Jesus liberta. Então ela não tem defesa. Crer em Jesus é saber que ele fez tudo por você. Ouviu? Ele fez tudo por você. É só você agradecer a ele, mais nada. Mais nada. Não tem que fazer penitência. Não tem que cumprir um monte de jejuns. Não tem que orar em línguas. Oh, irmão, eu pensei que era importante. É importante. Mas para a sua salvação, é só agradecer que ele fez tudo por você. Porque a salvação é de graça. É por graça. Escrevi um livro recentemente. E está sublinhado. Ninguém nasce no Evangelho. Você pode nascer muçulmano. Você não pode nascer cristão. Ninguém nasce no Evangelho. Você nasce pelo Evangelho. Entendeu? É só por aceitar o que Jesus fez que você nasce. Não importa se você sente que nasceu. Você vai sentir, eu tenho certeza. Mas é por crer no que Jesus fez. Então ele disse que todos aqueles que creem no seu nome têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Continua a leitura, verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de Bernardo, porque se for, todo mundo seria. Eu não tenho nada com isso. Eu amo você. Nem é por tua vontade, nem é por vontade do pastor, nem da carne, nem da vontade do homem. Vontade de quem? De quem? Quer dizer, Lisiane, Deus queria que você nascesse de novo. Ele queria. Que Deus é este que viu você, viu eu? Eu, um meninozinho lá da roça, na fazenda. Deus me viu.
E Deus quis que eu nascesse de novo para viver eternamente com Ele. Que Deus é este que nós temos? Esse é o amor de Deus por você. Agora observe que ele continua agora. Verso 16. Ele disse em verso 12 que todos quantos receberam são filhos de Deus. Mas agora olha o que ele diz em verso 16. Todos nós. Quantos? Quantos? Você também? Você também? Você! Não é só para americano, não. É baiano também. Todos nós, sem diferença nenhuma, sem acepção, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Assim, ó. Graça sobre graça sobre graça. Pedro perguntou a Jesus uma vez: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus disse 70 vezes 7. Por que Jesus disse isso? Porque ele perdoa 70 vezes 7. Jesus nunca mandou fazer nada que ele não fez. Jesus te ama. Ele te cobre de graça sobre graça sobre graça. Continua a leitura, verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés, por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de um só. Quem? Jesus Cristo. Agora vai para Romanos 8. Romanos 8, 1. Muitas vezes, sozinho no meu apartamento, de madrugada, ou mesmo durante o dia, eu fico quietinho e começo a adorar a Deus um pouquinho, e então eu digo: Deus, eu te amo tanto, porque eu não sei como você podia colocar o teu amor em mim. Eu me conheço. É só por sua graça que eu vou para o céu. Então observa o que Paulo diz. Romanos 8, 1. Agora, quando? Quando? É tudo agora. É tudo agora. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas por que não? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te Por que você faz curso de libertação, então? Hein? Por que você faz curso de libertação? Mês passado eu estava em Fortaleza fazendo um evento como esse. E depois de um dos ensinamentos veio uma obreira de uma determinada igreja e falou comigo: Irmão Bernardo, eu tenho uns problemas. Eu disse: pois não. É porque você falou que não se deve fazer curso de libertação, não falou? Eu disse: o problema é daquele que quer. Eu não preciso.
Eu não preciso de curso de libertação, eu já sou livre. Quem é livre não precisa de se libertar. Eu fui liberto por Jesus. Então ela falou, olha, não é tanto isso o problema, é porque às vezes lá no curso de libertação vem pessoas lá na frente e falam com os pastores, olha, eu sou um iluminado enganador que fala línguas. É um espírito maligno. E começam a falar línguas. Eu não sabia que o diabo falava línguas. Eu disse, ele não sabe falar línguas, não. Ele imita os outros. Então eu falei com ele, irmã, você imagina, você acha, pensa bem, que uma pessoa tem coragem de ficar na minha frente e falar línguas do demônio para mim? Eu disse, acho que não. Ele disse, não mesmo, porque eu não deixo. Irmão, o que é? Por que fazem isto durante os pastores? Os pastores não sabem diferença. São fracos, são teólogos ou profissionais. Mas aquele que tem fé, tem a palavra de Deus, sabe. Amanhã eu vou explicar um pouco a respeito de o que é oração em línguas, etc, etc. Um monte de coisa dessas. Demônios não falam línguas. Eles imitam os outros. E se você imita os outros, é do mesmo jeito deles. Oração em línguas é a fala do Espírito Santo. Só. Em nós, sim. Mas não inventado por nós. Mas observa, então. Paulo diz, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque existe uma lei, um princípio de vida que estava em Cristo Jesus, que nos libertou da lei, do pecado e da morte. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. E provavelmente eu vou mais algumas coisas nisso aí, Gálatas. Então acha Gálatas. É um dos epístolas depois de Coríntios. Eu tenho que ir assim mesmo. Gálatas 5:1. Como eu amo esse versículo. Eu estou tão satisfeito que Paulo pôs esse versículo. Deixa eu perguntar a vocês que são entendidos. Que tem pessoas que dizem que ensinam outros a orar em línguas. Quem ensinou Paulo a orar em línguas? Você deve saber, né? Quem ensinou ele a orar em línguas? Ninguém te ensina a orar em línguas, não, irmão. Tem as pessoas que fazem assim lá no auditório em Belo Horizonte, diz assim, o irmão Bernardo, você fala muito de orar em línguas, mas eu não sei orar em línguas. Eu falo, também não. Me olha assim com uma estranheza e diz, uai, você não sabe? Não, eu não. É o Espírito Santo que ora. Não sou eu que sei. Eu não sei nada. Observa o que Paulo diz em 5:1. Puxa. Para a liberdade foi que Cristo nos. Por que faz curso de libertação então? Entende o que estou dizendo? Temos que ver o que a palavra diz. Cristo nos libertou. Pronto, ponto final. Quando ele diz essa afirmação,
ele acrescenta mais uma advertência. Verifica a advertência. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Bom, irmão Dodsley diz que já acabou. E eu ia mais umas coisas. Mas vamos deixar isso para amanhã, que se você aguentar mais, Bernardo, amanhã, então eu vou continuar. E lembra-se que hoje eu só procurei mostrar a vocês que Deus fez uma coisa em você, querendo você entender como. Não importa. Quando você nasceu de novo, foi liberto do pecado e transformado em servo de Deus. Pronto, ponto final. Valeu? Presta atenção no que o Espírito Santo ensina você. Eu não sou entendido para ensinar. Eu transfiro para vocês o que Jesus me ensina pelo Espírito Santo. Porque eu quero que vocês vivem o Evangelho. E lembre-se, ninguém nunca te amou tanto quanto Jesus. Pai, agradecemos a Ti, porque Tu disseste para Teus servos na antiguidade, eu Te amei com amor eterno. Jesus, Tu assumiste toda nossa corrupção para que possamos viver livres. Agradecemos a Tua graça e amor. Em o nome de Jesus. Amém.